Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Está começando hoje o nosso Tarde Leve. E se inscreva, compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha e deixe o seu comentário. Primeiro, você se inscreva, aperte o sininho, assista o vídeo até o final, dá o seu like, assim, deixe seu comentário e compartilhe com mais pessoas que você conhece, dos seus contatos, dos seus redes sociais, do seu WhatsApp, que agora todos os dias tem tarde leve para você, ou na parte da manhã ou na parte da tarde terá uns vídeos novos para você de casa. Então seja bem-vindo, meu nome é Carlos Castro e esse é o Tarde Leve. Este mês, o Tribunal de Justiça do DF condenou uma mulher a pagar uma indenização de R$6 mil à ex-companheira do marido dela por fazer publicações ofensivas numa rede social. Aqui com a gente no estúdio está o advogado especialista em internet, Érico Rodolfo. Muito obrigada pela sua participação, Érico. Boa tarde. Boa tarde. A internet é tida como terra de ninguém, mas não é bem assim não, né? Não é bem assim. Essa decisão, inclusive, ela reflete o posicionamento dos usuários que estão se sentindo ofendidos com algumas mensagens que estão sendo postadas e estão buscando o judiciário para ter um respaldo. E estão obtendo sentenças positivas em relação a isso? Estão obtendo aqui no DF diversas sentenças positivas, inclusive mantidas pelo Tribunal de Justiça, tá? Que eles estão indenizando em dano moral cerca de R$4 a R$6 mil, justamente para tentar que se evite esse tipo de atuação via rede social. Isso vale para Facebook ou WhatsApp e afins. Instagram e o que seja, né? Sim. Agora, quais são as principais recomendações para as pessoas que utilizam a internet, as redes sociais? Pois é, a recomendação principal é que não se ofenda ninguém via rede social, tá? Porque ela pode ter uma responsabilidade muito grande em relação à parte financeira na via civil e na parte criminal também, porque tem lá os crimes de calúnia, difamação e injúria que podem também buscar o seu causador, o seu agente causador para responsabilizar na via criminal. Então é bem complicado. Agora, se a pessoa se sentir ofendida, o que ela deve fazer? Como proceder? Pois é, inicialmente tem que buscar os seus direitos via judicial, tá? Procurando a defensoria pública ou contratando um advogado particular e realmente em busca do dano moral que ela entende ter sofrido. Tá? Porque realmente uma ofensa via rede social, além de impactar no direito de personalidade dela, ela, por ser uma rede social, retransmite para uma série de pessoas que utilizam aquela rede. Agora, qual a diferença, quando a gente fala de justiça, qual a diferença entre uma ofensa dessa na internet e uma briga de vizinho, por exemplo? Nenhuma. A única diferença que vai existir, na realidade, é o meio que é utilizado para se ofender um terceiro. Nossa, então é preciso ter cuidado com fofoca, com difamação, né? Porque, assim, tem que ter muito cuidado, mas o que a pessoa, como ela vai identificar? Tem alguma coisa específica que caracterize ou apenas xingamentos? Nesse caso da sentença que não falou nem nome, mas mesmo assim foi positiva para a pessoa, né? Exatamente. O fato curioso é que nessa sentença ela não menciona sequer o nome da pessoa tida por ofendida. Né, que seria uma suposta ex-mulher de um terceiro. Então, como a pessoa ela está no meio social e as pessoas que utilizam esse meio social têm como identificar essa pessoa, o dano moral existiu. Tá certo, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, boa tarde. Da nossa coluna de Direito do Consumidor. E hoje a gente vai falar de aluguel e as principais dúvidas de inquilinos e proprietários. Aqui com a gente a advogada Marta Almeida, especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Já vamos começar com uma pergunta que sempre causa dor de cabeça para muita gente. Taxa de incêndio, condomínio, IPTU, é responsabilidade de quem? Boa tarde, Marcelo. Na realidade, nós temos que analisar o contrato, né? Geralmente, o proprietário, ele estabelece essa obrigação para o inquilino. Então, se não estiver estabelecido no contrato que o proprietário, você vai pagar diretamente as taxas, a cota condominial, né? O inquilino é que tem que pagar essa obrigação, né? Ou seja, cabe ao proprietário estabelecer de quem é a responsabilidade. Perfeito, cabe ao proprietário estabelecer. No caso de vaga na garagem, se eu alugo um imóvel e eu sei que o proprietário tem direito a uma vaga, essa vaga automaticamente é minha ou não? Não. O proprietário também tem o direito de estabelecer se essa vaga vai
integrar a locação ou não. O fato de ter uma vaga na garagem não significa que o inquilino vai ter o direito de utilizar. O proprietário pode fazer o aluguel de uma vaga e também do apartamento? Perfeito, ele pode subdividir isso. Um cano estourou, uma infiltração deu no teto, de quem é a responsabilidade? Do proprietário. A manutenção do imóvel, a responsabilidade é do proprietário. O conserto do curto-circuito, vazamento, isso é obrigação do proprietário. Em casos mais urgentes, se o inquilino faz a manutenção que deve ter sido feita de urgência, ele pode depois pedir ressarcimento, abatimento no aluguel dele? Sim, ele pode pedir o abatimento e caso esse abatimento não seja feito, ele tem o direito de retenção. Ele pode reter o imóvel, no final da locação, para que isso seja ajustado. Ou seja, e se o inquilino faz uma obra e melhora as condições do imóvel, ele pode receber por isso ou ter abatido no que ele deve também pagar ao proprietário ou não? Se a obra não for uma obra necessária, tem que se verificar o contrato. Se estiver estabelecido que as benfeitorias voluptuárias e úteis, ou seja, as benfeitorias de embelezamento e de utilidade do imóvel, elas vão ser indenizadas ou não. Geralmente o proprietário estabelece isso no contrato de locação. Ou seja, no final do contrato, a pessoa deve devolver o imóvel exatamente da mesma forma que foi encontrado? Exatamente. Ou deixar aquela benfeitoria. E quando isso não acontece, doutor, o que... Isso gera uma ação judicial, Os inquilinos acabam entrando na justiça pedindo um ressarcimento pelaquela benfeitoria. Na relação direta de proprietário e inquilino, isso acontece. E quando há um terceiro ente, uma administradora, por exemplo, como é que isso se dá? Na realidade não muda, Marcelo. Isso é levado à administradora, se a administradora não consegue interceder, a ação continua em face de quem está ali insatisfeito com aquela relação. Essas regras valem para aluguéis de temporada, por exemplo? Na realidade não, porque no aluguel de temporada você tem ali os 90 dias, você tem até 90 dias para ficar e é um contrato mais curto, não tem tanta especificidade. Então o proprietário no aluguel de temporada, ele estabelece que aquilo ali é para uso desse período, então dificilmente ele vai ter uma benfeitoria nesse tempo e se fizer também tem que estar estabelecido no contrato como são essas questões. Uma outra questão para deixar bem clara, quando o contrato pode ser rescindido sem multa para ambas as partes? No caso de transferência de trabalho, se eu tenho uma modificação na minha situação de trabalho, eu saio do estado ou saio daquele âmbito ali, não tem multa. E no caso das locações também, com mais de 30 meses, a gente, depois do prazo da rescisão do contrato, a gente tem a retomada do bem com uma notificação de 30 dias sem qualquer multa, penalidade para as partes. Doutora Marta Almeida, muito obrigado pela sua participação e seus esclarecimentos aqui para a gente no Repórter Rio. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Daí eu vou usar papel marrom e vou recortar o contorno desse molde aqui e fazer esses furinhos todos, do jeito que tá no molde. Eu tenho esse furador aqui individual que facilita muito. E como vai ser uma capa pra ela ficar mais durinha, eu acabei repetindo 3 vezes o mesmo corte do molde. E fui colando uma sobre a outra com cola de silicone líquida pra não enrugar. E olha só como ela ficou bem firme. Agora por cima eu vou decorar com EVA. Então recortei o molde da parte de cima da melancia com EVA vermelho e o de baixo com EVA verde claro. Já os olhinhos, sobrancelhas e boquinha eu fiz com papel preto e branco, que é muito mais fácil de recortar e ficou super fofo, Pro próximo passo nós vamos usar canetinha. Com o verde mais escuro eu fui fazendo alguns rabiscos ali na parte de baixo e esfumando um pouquinho, pra dar aquela sensação das manchas da casca de melancia, sabe? E olha só, o resultado ficou super fofinho. Pra parte vermelha ali em cima eu criei um sombreado, usando um
um tom de vermelho mais escuro na canetinha, eu passo ali um contorno e vou esfumando com cotonete. Ele vai dando esse efeito aí super legal, então fiz toda a lateralzinha ali, ficou muito legal. E com essa mesma cor eu ainda desenhei os carocinhos da melancia, olha só que fofurinha, gente. Separe a capa para secar e enquanto isso vamos recortar folhas para fazer o nosso caderno. Você pode recortar sulfite rosa igual do molde, igual eu tô fazendo aí, ou reaproveitar as folhas de caderno recortando só o contorno que já vem com os furinhos ali, é mais fácil. E olha só, eu recortei um montão de folhas igual a essa daí, pra ficar o meu caderno com bastante folhas. E criei mais uma vez o fundo marrom e é só colocar lá embaixo de todas as folhas. Caderninho quase pronto, é só montar a nossa capa ali em cima e reaproveitar uma mola de caderno velho. Vou colocando aqui, encaixando ela em furinho por furinho e tá pronto, gente. Olha que demais, tá muito fofinho esse caderno de melancia. Ah, e uma outra dica, você em casa que tem um caderno e não tem furador, você pode reaproveitar, fazer só o desenho do contorno e ir recortando capa e todas as folhas no formato e depois só decorar a capa. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã ou depois, ou mais tarde, ou amanhã, teremos mais um vídeo para vocês, meus inscritos e quem também está chegando. Meu nome é Carlos Castro e esse é o Tarde Leve. Se inscreva, compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário, aperta o sininho que está aí do lado, se inscreva-se no canal e fique ligado no Tarde Leve, porque todos os dias tem um Tarde Leve comigo, Carlos Castro. Vamos fazer o canal crescer mais e mais, então vamos reforçar o canal, vamos compartilhar com os parentes, amigos, todo mundo que vocês conhecem, compartilhando o Tarde Leve no YouTube, no Facebook e também no Instagram. É o Tarde Leve, todos os dias tem vídeo novo para você, especial. Então vamos lá com